Luiz Carlos, você está tranquilo, confiante e sorridente para o que vem por aí? Eu estou. Né? Primeiro porque, eu não sei, com a idade a gente vai mudando muito, né? Profissionalmente, além de outras mudanças. Né? Nós melhoramos, nós melhoramos. E eu fui realmente... O Delfim tem mais tempo de estrada do que eu, mas eu também tenho o meu tempo de estrada. Eu sempre digo, somente o pessoal que trabalha comigo na Quest, eu fui diretor do Banco Central do Brasil quando a inflação era 2% ao dia útil. Tá? Quer dizer, um sujeito que está no Banco Central do Brasil, do Banco Central com uma inflação 2% ao dia útil, a coisa precisa ficar muito ruim para você se apavorar. Tá? E certamente, é verdade. E aí você aprende muito. Eu, por exemplo, nesse período do Banco Central, que foi o período do Plano Cruzado, a primeira tentativa de estabilizar, foi o momento em que o Fernando Henrique se convenceu de que realmente a estabilidade daria a qualquer cidadão brasileiro o direito de ser presidente da República, mas isso sumiu do mapa e nós tivemos um fim de governo do presidente Sarney terrível. Né? Tinha uma eleição próxima, né? O Lula, e não esse Lula de agora, mas o Lula de então, era o mais favorito a ganhar as eleições. Só ver, Luiz Carlos, é interessantíssimo, porque pelo tipo de público que eu consigo ver, por isso que eu adoro poder ver o público. Quantos de vocês se lembram do fim do governo Sarney? Levanta a mão. Não dá metade da sala. Não dá metade da sala. Mas para metade, e a história que eu vou contar, acho que nem essa metade que lembra. Certo? Vamos lá. Então chegou no fim de 1988, 89, na véspera das eleições, a família que controlava a Brahma no Rio de Janeiro, né? Deve ter ouvido a versão anterior da Tempestade Perfeita do Delfim, né? Que seria a vitória do Lula, o Brasil virando, na época a Venezuela não era ainda o que é hoje, mas viraria, evidente, uma república socialista, e eles se apavoraram e venderam a Brahma por 50 milhões de dólares. Aliás, teve aqui de manhã algum das pessoas que comprou a Brahma por 50 milhões de dólares. Certo? E que eu nunca vi uma decisão tão errada na minha vida de um grupo empresarial. Causado pela turbulência política. Não, e causada por essa incapacidade de entender as coisas de uma dimensão um pouco mais abrangente, que é o que eu vejo hoje. Então, por exemplo, hoje, a questão de 1 mês atrás, 2 meses atrás, a Bovespa estava em 45 mil pontos. E o pessoal que trabalha na mesa lá da Quest, vai para 40 mil pontos. Havia um desespero generalizado. Foi a época da tempestade perfeita, né? O dólar iria para 3,50, né? E nada disso aconteceu. Eu não conheço a vida do consultor econômico, é bom porque você às vezes participa dessas pequenas histórias. Eu vi não foi o caso da Brahma, um grande cliente da Quest, que teve a mesma postura, se assustou com a tempestade perfeita, vendeu tudo que ele tinha e mandou para fora. Né? Então, eu tenho, talvez até por essa experiência, eu olho a situação econômica brasileira de hoje de uma forma muito mais tranquila, não que eu não esteja preocupada, não que eu reconheça, mas eu não consigo enxergar um desastre pela frente. Ô Luiz Carlos, em outras palavras, você está dizendo o seguinte: você já apanhou tanto no couro que para você se assustar precisa ser muito pior do que é? Precisa ser muito macho para me assustar, né? E no caso da nossa presidente, nem isso ela pode ser, né? Então... Então, só para terminar essa minha primeira apresentação, e depois gostaria de defender... A gente volta, não, a gente tem tempo. Por que eu acho que o melhor conselho que eu tenho dado, onde eu consigo, onde eu escrevo, não entre nessa de que o Brasil vai acabar, que o Brasil vai virar a Venezuela.
Por quê? E vou terminar aqui, uma coisa que eu falei para o William, depois nós podemos até discutir isso. O Brasil não vai virar a Venezuela nunca. E você sabe por que razão que o Brasil não vira a Venezuela? Porque o Brasil tem o PMDB como partido político. É um partido de centro, pode-se discutir uma série de questões relativas a ele, que o presidente do Senado pegou um avião do governo para fazer um transplante de cabelo não sei aonde, que tem uma tecnologia maior, deixa ele fazer o transplante de cabelo, deixa ele pegar o avião do governo, é dinheiro de pinga, perto do benefício de ter um partido como o PMDB, como o... Luiz Carlos, nós estamos num clássico de análise política, que é tentar estabelecer, e acho que vocês já perceberam isso diante de toda a eleição. A pergunta essencial é a seguinte: como é que o sentimento do agente econômico, e qualquer consumidor é um agente econômico, se traduz em comportamento eleitoral? Esta é a questão de $1 bilhão. Quem é capaz de responder essa questão sabe o que vai acontecer numa urna. Mas aí vem uma pergunta, eu sei que você vai falar sobre isso, eu só queria colocar mais um pedaço na tua resposta, que é o seguinte: em que medida, e não é segredo nenhum para o pessoal que está no governo também, o que está acontecendo com as curvas de distribuição de renda, de crescimento de renda familiar e de desemprego? Eles sabem que estão passando por um momento de crise. Em que medida que as medidas populistas adotadas para tentar frear isso no curto prazo tornam impossível uma recuperação econômica um pouco mais para frente? Olha, eu, sinceramente, deixei de me preocupar nos últimos tempos com questões assim mais pontuais, né? Por exemplo, o dia eu segurei o sujeito da Quest. Você virou um filósofo. Eu estou quase. De vez em quando dou as minhas compradas e vendidas, mas eu diria que estou quase um filósofo, né? Outro dia eu peguei um rapaz da Quest lá, quase se jogando pela janela, e eu falei: por quê? Eu estou muito preocupado com o primário, que vai ser menor do coisa. Eu falei: não se jogue pela janela por causa do primário, porque isso, no momento de hoje, isso não é relevante. Vou pegar um gancho aqui do professor Delfim, gancho não, é sempre ensinamento dele, mas essa característica de dialética, né, que não é de uma economia comunista, mas é de uma democracia. Não, uma vez ele me disse, eu, repórter, abordei ele numa rua de Paris, quando ele ficava se escondendo do Aureliano Chaves. O Aureliano Chaves era vice-presidente. Quando ele assumiu, o Delfim ia para Paris, eu era correspondente, saía correndo atrás dele. Eu perguntei: ministro, o senhor, é verdade que o senhor é um socialista? Ele responde para mim: socialista fabiano, que os que leem teoria política aqui conhecem, é uma vertente do socialismo do século XIX na Inglaterra, erudição e cultura. Com a minha idade eu só podia ser isso. Não, olha, eu quero trazer aqui para o debate uma questão que é uma questão bem de longo prazo, né? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma referência do comportamento da variável econômica, que eu acho que é a mais próxima para entender a sociedade, né? É onde as duas se aproximam mais. Portanto, as urnas. E portanto as urnas. Que é a renda média real do brasileiro, né? Nós na Quest temos um gráfico construído há muito tempo, o pessoal da XP sabe disso, que nós pegamos a renda média no real, pouco antes do real, né, no pico debaixo da renda média, e construímos uma curva até 2010, que é o fim do governo do Lula. Neste período, que são 17 anos, não é coisa pouca, a renda média do brasileiro cresceu 4,7% ao ano. Portanto, mais que a média do PIB. É muito mais, certo? E a gente sabe, ou pelo menos quem estuda economia para aprender economia, que o que muda uma sociedade é coisa num prazo longo, não é coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E esse comportamento nosso, que aliás é até interessante, porque no Fernando Henrique essa renda cresceu, deu um pulo no real e depois ficou constante. Mas se você traçar a média, é esse mesmo número, né?
17 anos de renda média crescendo 4,7% ao ano, mudou a sociedade brasileira do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Eu acho, nós vamos testar nessas eleições. Em que sentido? Eu gosto de olhar o cidadão econômico só em duas classes. O brasileiro, olhando para o Brasil, o brasileiro que está inserido na economia de mercado, isto é, o cara tem carteira assinada, tem fundo de garantia, tem acesso a crédito, tem acesso a renovação anual do salário, sempre um pouco acima da inflação, né? E o sujeito que está fora desse jogo, ele não tem carteira assinada, por não ter carteira assinada, não tem fundo de garantia, não tem uma série de benefícios, não tem acesso a crédito. Em 1993, quando começa esse longo período de crescimento da renda, 1/3 dos brasileiros estavam na economia de mercado, estavam inseridos na economia, e 2/3 estavam fora da economia. Eu tenho uma medida nossa lá na Quest, que agora, até 2010, era 2/3 inseridos e 1/3 fora da economia de mercado. O Itaú levou para Davos um trabalho dele, e que mostra que em 2016, 72% dos brasileiros estarão inseridos no mercado. Certo? Então, são duas coisas. Primeiro, olha a mudança que nós tivemos nesse longo período. E segundo, não existe nos BRICS, ou ponha qualquer outro emergente na coisa, país, sociedade com este ativo. É isso que mudou o Brasil. Certo? E não sou cientista político, mas também não sou um idiota, eu pensei que você ia falar que todo cientista político é um idiota. Não, e eu converso com muito. Há claramente na teoria política motivos, razões para dizer essa sociedade em que tem 72% dos cidadãos inseridos na economia de mercado, ela é diferente politicamente, eleitoralmente, da sociedade anterior.